Sejam bem-vindos. Por favor, Soninha, se fecha a porta. Rapidamente, nós vamos falar. Os recados de toda quarta-feira você já conhece, né? Aqueles que não conhecerem, nos procurem que nós daremos a orientação, tá bom? Então, o José Roberto vai falar sobre arrependimento e reparação. Nós temos aqui um cartazete dizendo para nos procurar todos aqueles que necessitam de um grupo de apoio para dependentes químicos, sejam familiares ou sejam amigos, seja o que for, nos procure, tá? Toda sexta-feira, às 19h30, ao atendimento a essas pessoas e aos seus familiares, tá bom? Então, agora nós vamos nos recolhendo, vamos buscando aquele fio condutor que nos leva até o amparo espiritual. Nossos amigos de sempre, que já preparam todo o ambiente para nos receber, a fim de que estejamos calmos, usufruindo deste momento de paz, esquecendo tudo quanto nos envolveu até agora e colocarmos a nossa mente ativa para depois, mais tarde, participarmos também ativamente da palestra. Após a palestra, as perguntas, o passe e a cumprimentação. Mas é aqui que nós recebemos todo amparo, toda sustentação, através da imagem magnânima, esplêndida de Jesus. Nós guardamos, reservamos na nossa mente. É Ele que nos dá esse amparo, essa sustentação, através dos seus mensageiros de luz, através dos nossos anjos da guarda. Então, Ele é a fonte de todo o bem. E é para Ele que nós voltamos os nossos pensamentos, primeiramente agradecendo por todo esse auxílio, pela família que às vezes, muitas vezes, distantes, estranhas, mas é assim que nós vamos nos aproximando, nos amando, aprendendo a nos amar, a compreender, a sermos indulgentes para com aqueles mais rebeldes. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos nos esclarecendo através dessa doutrina tão esclarecedora, tão maravilhosa. E assim, nesta tarde de friozinho, onde estamos aqui recolhidos, aqui é o calor humano. É aqui que nós nos refazemos. Então vamos agradecer também por tudo isso. O companheirismo, estarmos assim reunidos em nome de Jesus. E que todos tenham então uma feliz tarde. Em toda os momentos que estivermos aqui, estejamos felizes e amparados como sempre. Graças a Deus. Então, Roberto, você vai falar sobre arrependimento e reparação. Lucas. Boa tarde. Muito obrigado. Porque nós sempre somos felizes, né? Aqui na casa da então, boa tarde a todos, aqueles que estão aqui presentes e surpreendentemente, né, com esse frio, muito bom, né? E também aqueles que estão nos vendo via internet. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é arrependimento e reparação. Arrependimento é algo que faz parte da nossa vida, né? Por quê? Porque o arrependimento faz parte da evolução. Sem o arrependimento, sem a devida reparação, nós não vamos evoluir absolutamente. Todos os nossos erros, nossas faltas do passado, das encarnações pretéritas que nós já vivenciamos, e quantas encarnações que nós não sabemos, né, tantas são, tantas foram, e quantos erros nós cometemos, não
às vezes não é erro por maldade, mas pela ignorância, porque nós somos criados simples e sem conhecimento. E nós escolhemos os nossos caminhos. Nem sempre as escolhas são corretas, às vezes nós fazemos escolhas erradas. Jesus mesmo exemplifica no seu grande ensinamento da porta larga, a porta estreita. E nós às vezes preferimos a porta larga, é a porta que leva à perdição, como diz Jesus. Né? Larga a porta, né? e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. E nós deveríamos escolher sempre a porta estreita, que é aquilo que nos leva à perfeição, aquilo que nos faz deixar de lado alguns valores materiais que nós tanto amamos, né? Porque nós somos, no nosso estágio evolutivo, nós somos muito apegados à matéria. E nós temos que desapegar-nos da matéria. Não que nós temos que deixar totalmente, porque o nosso estágio evolutivo ainda nós necessitamos da matéria. Necessitamos da nossa sobrevivência, da nossa subsistência. Mas nós temos que dosar isso e cada vez mais nós temos que nos voltarmos para o lado espiritual. Uma passagem muito interessante que eu sempre gosto de citar, porque Jesus, os evangelhos de Jesus, ele não ensina somente as palavras de Jesus, ensina as ações de Jesus, o seu comportamento, os seus exemplos. Uma passagem fantástica do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, isso exemplifica bem o que é arrependimento e o que é a reparação. Então, nesse capítulo, Lucas escreve que existia uma pessoa em Jericó chamada Zaqueu. Zaqueu era um arrecadador de impostos, ou seja, ele era um judeu a serviço dos romanos. Naquela oportunidade, os romanos, o que eles faziam? Escolhiam os judeus, entre aqueles que eles tinham confiança, para que fizesse a arrecadação dos impostos para o Império, para Roma, porque Roma precisava de muito dinheiro para a sua subsistência, para manter a sua corte, para manter todo aquele luxo. Então Zaqueu era um arrecadador de impostos. E Zaqueu era uma pessoa muito mal vista dentro de sua comunidade, porque ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta também de quem arrecada imposto. Nós temos um exemplo, né? Hoje, presentemente, nós sempre estamos falando do leão, né? Que sempre dá aquela boa mordida. Mas o Zaqueu ele ocupava um cargo até de chefia dos cobradores de impostos. E sabendo que Jesus estaria em Jericó, ele se interessou em ver Jesus. Porque Jesus, os milagres, as ações de Jesus eram muito difundidos. Era uma fama muito grande. Então, Jesus estaria em Jericó. Mas Zaqueu era muito baixinho. E aquela multidão, imaginem vocês, a multidão que cercava Jesus naquela oportunidade. E Zaqueu não conseguia ver Jesus. O que ele fez? Ele subiu num sicômoro, que é uma árvore, para ver Jesus. E Jesus estava passando. Ele conseguiu ver Jesus. Quando Jesus viu Zaqueu, ele disse o seguinte: Zaqueu, desce dessa árvore e se prepara para me receber na sua casa hoje. E isso escandalizou todo mundo. Falou, poxa vida, como é que Jesus, seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores, essa figura magnânima, justamente vai se hospedar ou vai ser recebido na casa de um pecador como Zaqueu? Bom, o que acontece é que Jesus, estando na casa de Zaqueu, impressionou tanto aquela figura de Zaqueu, ele envolveu tanto Zaqueu com seu amor, com a sua luz, que Zaqueu se tocou. Disse: mestre, eu estou arrependido do que eu fiz. Porque ele era um arrecadador de impostos, também defraudava os impostos que ele recolhia. Diz o seguinte: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, se eu tirei de alguém, vou restituir-lhes por 4 vezes mais. Metade do que tinha, daria aos pobres. Se tinha defraudado alguém, daria 4 vezes mais. Aí Jesus disse o seguinte: hoje veio a salvação a esta casa, por esse também ser um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então esse é um exemplo fantástico de arrependimento e reparação. Zaqueu se arrepende de seus atos e vai reparar tudo aquilo que fez. Mas, na verdade, o que seria o arrependimento?
Né? Arrependimento é uma palavra que vem do grego, que diz mudança de mentalidade. Arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Quer dizer mudança de atitude, tomar uma posição contrária àquilo que vem sendo tomado até então. Nós podemos nos arrepender de coisas que fizemos ruins, até nos arrepender de coisas que nós não tão ruins. Nos arrependemos daquilo que fizemos. Então vamos tomar uma posição contrária. E arrependimento não é remorso. É totalmente diferente de remorso, né? Porque quando se arrepende, você realmente se sensibiliza por aquele fato que você cometeu. Lamenta aquele fato que você cometeu. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz o seguinte: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não fique sem a correspondente punição. Bom, ele quer dizer punição, na verdade, ele está falando da lei da causa e efeito. Se nós fazemos alguma coisa, consequentemente aquilo vai retornar a nós. É uma lei física, né? Não podemos nem compará-la como uma lei espiritual. E essa lei física é uma lei natural, porque a lei da ação é reação. Quando se faz uma ação, nós vamos ter uma reação contrária e de igual valor. Diz ainda os Espíritos: desde que o culpado clame por misericórdia, Deus ouve e lhe concede a esperança. Mas será que é bem isso que nós falamos? Que é Deus que está ouvindo, que nos concede a esperança? Porque nós temos, em nós temos aquela centelha divina. O Criador, Ele habita em nosso ser, em nosso coração. Porque Ele é o nosso Pai. E é nós mesmos que nós despertamos para aquele fato. Né? Como diz os Espíritos a Kardec, na questão 917, conhece-te a ti mesmo. Então, nós nos conhecendo, nesse momento nós começamos a nos conhecer. No momento que o arrependimento se manifesta na nossa razão, é porque nós estamos começando a nos conhecer realmente, estamos começando a nos olhar em nosso íntimo. Agora, mas diz o seguinte: mas não basta simples passar o mal, o pesar daquele mal que foi causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado seja submetido a novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que já fez. Então, quando nós nos arrependemos, os Espíritos, através da mensagem do Evangelho, nos deixa muito claro que o arrependimento, quando nós nos arrependemos, é necessário que nós façamos a reparação. Caso contrário, se nós não repararmos aquilo que nós fizemos, nós estaremos sujeitos a provas, porque é a maneira que nós vamos sentir exatamente aquilo que nós fizemos a outro. Então, nós seremos provados nessa situação. Se nós repararmos, porque existe o seguinte, como diz Pedro na sua epístola, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós trabalharmos com amor, se nós desenvolvemos aquela centelha divina que habita em nós vamos logicamente reparar aquilo que nós fizemos. E reparando aquilo que nós, como Zaqueu, o publicano, como Zaqueu, o arrecadador de impostos. Ele estava reparando aquilo que ele fez, aquilo que ele cometeu no passado, ele estava reparando. Então, necessariamente, não precisamos de uma outra encarnação para que essa reparação se concretize. Nós podemos nessa mesma encarnação. Porque uma coisa nós temos que ter em mente, que nós somos espíritos imortais. E o fato de nós estarmos encarnados é simplesmente uma situação passageira. Assim como também é passageiro o fato de nós estarmos na espiritualidade. Nós não podemos dizer que é uma situação estanque entre o espírito encarnado e desencarnado. Nós somente mudamos de estado, mudamos de condição. Então não vamos esperar que a próxima encarnação, ou não vamos esperar que nós sejamos chamados a atenção na espiritualidade para que nós possamos ter a consciência daquilo que nós fizemos. Nós podemos ter agora, aqui e já. Porque o mal nós podemos ter causado nessa encarnação ou na encarnação anterior. Se causamos na encarnação anterior, essa é a oportunidade que nós temos da reparação. Isso está muito claro, por exemplo, no livro Missionários da Luz, que trata das reencarnações ou das encarnações. Na encarnação de Sigismundo. Sigismundo é um espírito, já falei aqui algumas vezes para vocês, que vai reencarnar, está se preparando para reencarnar no lar, filho de Adelina e Raquel. O
que acontece? Ele, em encarnação passada, ele foi um grande causador de mal para esses dois. Ele foi amante da Raquel e assassinou o Adelino. Nesse momento, ele vai reencarnar, está se preparando pelo arrependimento, ele está preparando a reparação. Ou seja, ele vai reencarnar naquele lar com o compromisso de semear o amor e a união entre aqueles que foram seus desafetos em encarnações passadas. Imagina a situação. Isso ocorre, na realidade, diuturnamente, nos nossos relacionamentos. Às vezes nós estamos reparando faltas, ou via de regra, reparando faltas de encarnações passadas, e não nos damos conta. Não nos damos conta. Então é muito mais fácil se lamentar da situação que se encontra do que procurar se conscientizar, procurar seguir a orientação dos Espíritos, como diz na questão 917 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho diz: conhece a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer. Por que nós estamos atravessando nesse momento essa situação? Por alguma razão existente, por alguma falta que nós cometemos. Esse é o momento importante do nosso arrependimento, da nossa reparação. Possivelmente, na espiritualidade, antes de nós reencarnarmos junto ao Ministério da Reencarnação, nós já assumimos esse compromisso de reparar o mal que fizemos, e nós assumimos também aquela condição de arrependimento. Só que quando nós encarnamos, há a questão de esquecimento. Felizmente, senão, se nós soubéssemos de tudo, nós estaríamos o quê? Nós estaríamos colando na prova. Ou seja, nós estaríamos com o manual de como proceder para ganhar as esferas celestes. E não é assim. Ou então entrar em desequilíbrio, né? Exatamente, a revolta. Isso acontece. Então, o que dizem os Espíritos? Que o arrependimento ocorre no momento em que nossa própria consciência cobra mudança. No momento qualquer da nossa existência, quer na espiritualidade, ou quer aqui encarnado, porque nós não podemos definir a existência como encarnados, absolutamente. Aqui, a encarnação é a prova material que nós sofremos para a nossa evolução. Na espiritualidade, se evolui, se adquire conhecimento. A evolução se dá através da nossa transformação. E a transformação se dá quando nós estamos encarnados, porque quando nós estamos encarnados existe o esquecimento. Então nós não temos aquele manual de como proceder. Nós temos realmente, aí é que é a prova da nossa verdadeira transformação. Então a nossa própria consciência, um momento qualquer, vai nos cobrar essa mudança. Como a consciência do Zaqueu, o arrecadador de impostos, citado por Lucas no Evangelho, no capítulo 9, ele se arrepende. A consciência dele cobra que ele fez coisas erradas. Quando ele vê Jesus, ele vê aquela figura fantástica, maravilhosa do Mestre, com todo o seu esplendor, com a sua luz, com a sua bondade, com aquela sua aura envolvente. Não teve outro jeito. Ele se arrepende. Ele se arrepende e vai para o caminho da reparação, que é o caminho correto. Né? No momento dessa transformação, Zaqueu teve o seu momento, quando ele viu Jesus. E nós? Né? Cada um tem o seu momento. Cada um tem o exato momento em que nós vamos nos arrepender daquilo que fizemos de errado e vamos nos transformar. Como diz o Mestre Jesus, não cai sequer uma folha de uma árvore se não é a vontade do Pai. E o Pai quer que nós nos modificamos. A vontade de Deus é que nós nos transformemos, é que nós evoluímos. Essa é a vontade dele, por isso nós estamos encarnados. Se não fosse pela vontade do nosso Criador, nós estaríamos aqui encarnados e progredindo. Porque uma coisa é inexorável, uma coisa não vai mudar. Nós somos criados para a evolução. Nós somos criados para um momento qualquer da nossa existência sermos felizes. Nós podemos falar, poxa vida, mas será possível, né? Quando será? Nosso tempo é muito relativo. Nós falamos aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque nós estamos no planeta Terra. No momento que a Terra dá uma volta em torno dela mesma, é um dia. Mas o que é a Terra nesse universo enorme, onde existem 200 bilhões de galáxias, iguais à nossa que pertencemos, né? Pertencemos a Andrômeda, que é uma galáxia de segunda grandeza. Imagina quantos planetas, quantas habitações da casa do Pai não existem. Nós somos da periferia da galáxia, justamente porque existem outras, segundo os espíritos informam, ou os espíritos não,
Segundo a própria ciência, já através do telescópio Hubble, além dessas 200 bilhões de galáxias de segunda grandeza como a nossa, existem outras 100 milhões de primeira grandeza que já foram detectadas. E agora vão lançar um novo telescópio, observador, que é o James Webb. O James Webb, o Hubble, ele está na órbita de 100 mil quilômetros na órbita da Terra. O James Webb vai estar acima da órbita da Lua. Então imagina como é que nós vamos saber coisas novas por aí, né? Então vamos ver como é que somos pequenos diante desse universo infinito, né? Que continua se expandindo, porque a obra do Criador não cessa, a obra do Criador sempre tem uma continuidade, né? A reparação, nós temos que entender o seguinte, que a reparação, quando nós fazemos a reparação das nossas faltas, quando nós nos arrependemos e reparamos, isso é uma reparação evolutiva. Mas isso tem que ser feito com consciência. Tem que ser feito sem esperar nada em troca. Porque não há barganha. Nós não vamos trocar alguma coisa. Se nós causamos o mal tem que ser reparado. Mas não falar, vou reparar esse mal aqui porque quero estar aqui. Não é assim. Existe realmente aquele movimento da nossa consciência, do nosso interior, né? E pode dar-se tanto no plano material como no plano espiritual, por incrível que pareça. A oportunidade é aqui. Mas no plano espiritual também nós temos a oportunidade da reparação. Através à medida que adquirimos a consciência, através do próprio trabalho. Quem assistiu o filme Nosso Lar, quem leu o Nosso Lar, vê o trabalho que André Luiz desenvolve e o trabalho que ele desenvolveu até há pouco tempo, através da mediunidade do Chico Xavier, através das mensagens. Então, tudo aquilo que ele deixou de realizar, e ele tem a consciência do que ele deixou de realizar aqui no planeta, porque ele é um espírito de grande conhecimento e já adquiriu a sua verdadeira consciência, e transmite todos esses ensinamentos importantes para o nosso dia a dia, que é o que nos ajuda, que nos sustenta, né? A reparação não exime, não nos exime da culpa. Nós temos a plena consciência de que nós erramos. Isso nós sabemos. André Luiz diz que nós temos um determinado espaço no nosso corpo astral, perispiritual, que se chama zona de remorso, né? É aquele armazém que vai armazenar todas as nossas experiências, todas as nossas experiências passadas, tudo aquilo que nós fizemos de certo e de errado também. Então, não significa falar assim, olha, reparei, vou esquecer. Não. O esquecimento não é reparação. O esquecimento é simplesmente você isolar aquele problema e é temporário. Ninguém pode esquecer alguma coisa para sempre. Nunca. Nunca. Todas as nossas experiências são necessárias, são importantes na nossa evolução. São gravadas. Nós erramos? Sim, erramos. E nós reparamos. Mas aquilo está gravado como uma verdadeira lição. E nós devemos até folhear naquele livro da vida para saber o que nós fizemos e qual foi a reparação. E que nós não devemos mais ocorrer aquele mesmo fato, né? Kardec, no Evangelho, tem uma nota que ele diz o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações. Então, o que acontece é o seguinte: nós temos, evidentemente, nós estamos no mundo de provas e expiações, nosso estado evolutivo, nós já temos alguma consciência do que é bom. Nós estamos nos esforçando aqui, nosso trabalho justamente é isso, para nos melhorar. Mas nós somos imperfeitos. Nós temos ainda aquelas inclinações, e nós temos que vigiar muito, aquelas inclinações para o lado errado. Nós temos aquela inclinação para escolher a porta larga, nós queremos facilidade. Nós nos impressionamos muito facilmente pelas facilidades do mundo material. Isso daí não é alguma coisa que não vai ter conserto, tem conserto, por isso que nós estamos aqui. É como se nós estivéssemos pegando uma pedra bruta e estamos lapidando aquela pedra até fazer uma pedra bonitinha. E nós estamos ainda tirando as lascas dessa pedra. Como os espíritos dizem que para se chegar ao brilhante, a pedra, o diamante tem que ser lapidado, facetado, e nós estamos nos facetando. Cada dia que nós aprendemos uma lição, cada dia que nós estudamos o Evangelho de Jesus,
Cada dia que nós lemos o livro dos Espíritos, obras básicas, assistimos às palestras, às mensagens do mundo espiritual, nós estamos recebendo todas essas mensagens, todos esses inputs necessários para a nossa transformação. Agora, tem aqueles que adquirem esse conhecimento e não colocam em prática. E nós temos aqui o grande desafio é colocar em prática. É nós colocarmos isso em ação. E não adianta dizer, não, eu tenho fé, com a minha fé eu vou conseguir. Fé e determinação é importante, mas a nossa ação é importante. Paulo de Tarso, ele é muito claro nisso, quando ele fala, né? Quando ele fala da fé, do conhecimento. Se não tiver amor, caridade, se não tiver amor ao próximo, nós não vamos sair do lugar. Isso nada vai acontecer. E as cartas de Paulo, quando nós pegamos as 14 epístolas de Paulo, nós temos algumas delas que de cabo a rabo falam em amor e transformação. Não é verdade? Então nós temos realmente que zelar pela nossa transformação. O livro dos Espíritos, na introdução, na parte 4, os Espíritos diz o seguinte: não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Né? Mas ainda ele complementa no Céu e Inferno que o arrependimento é o primeiro passo, mas não basta por si só, é necessário a expiação e a reparação, ou seja, fazer o bem. Né? Então ele complementa que não é somente a expiação, mas também fazer o bem. Exatamente, a expiação torna-se uma prova. Nós amenizamos as nossas provas através das nossas ações. Não necessariamente nós estamos aqui, não existe um destino, não existe nada gravado em pedra, que nós vamos passar por isso, vai acontecer isso, vai sofrer isso. Nós temos aquela tendência natural, pela nossa imperfeição, e nós aceitamos passar por aquelas situações. Mas à medida que nós vamos transformando, nós vamos também tendo aliviado aquele fardo tão pesado que nós carregamos. Como o caso aqui, quando nós iniciamos, né, pelo caso do próprio Zaqueu. Né, ele se arrepende e Jesus é um exemplo fantástico, maravilhoso do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Lucas. No livro Mundo Maior, no livro Mundo Maior, se aborda muito a questão mental, a questão da loucura, a questão dos assédios. Então, é um livro fantástico, O Mundo Maior, que faz parte dessas obras de André Luiz. E o Calderaro, né, que era o orientador ali do André Luiz, no capítulo 3, diz o seguinte: o arrependimento é porém caminho para a regeneração e nunca passaporte para o céu. Esse ensinamento do Calderaro para o André Luiz, né? O André Luiz assimila esse ensinamento que está nos passando, né? Razão pela qual esses infelizes formam quadros vivos de padecimento e horror. Porque ele está num pavilhão, numa clínica, onde aqueles espíritos estão sofrendo, aqueles espíritos estão espiando. Então, mas, poxa, eles já se arrependem do que eles fizeram, né? Mas não é só isso, né? Ele diz o seguinte: é caminho para a regeneração e nunca passaporte para o céu. Ele é um caminho, é um passo para a regeneração. Mas além do arrependimento, tem que existir o quê? Tem que existir a reparação. E é por isso que nós estamos aqui estudando diuturnamente o Evangelho de Jesus. Quando nós estudamos o Evangelho, é uma coisa maravilhosa, né? Estudar o Evangelho, você olhar os seus exemplos de Jesus. Quando você olha o Evangelho à luz da doutrina espírita, então, você tem aquela visão fantástica, né? É o roteiro, aquela abertura. Só que, conhecimento e sensibilização somente não basta. Tem que ter ação. É por isso que nós estamos aqui nesse momento, encarnados, tendo essa bendita oportunidade de agirmos e termos todos esses ensinamentos de Jesus. E quando nós aqui falamos para vocês, que é um estudo conjunto na realidade, porque quando aquele que está aqui falando, ele também estuda isso e também está aprendendo, porque nós temos uma boca e dois ouvidos, né? Nós ouvimos aquilo que nós falamos. Por isso é a importância do Evangelho que se faz no lar, que se pratica a leitura do Evangelho no lar. Mas, poxa vida, eu vou ler, não, você tem que realmente falar
falar em voz alta, porque você está escutando aquilo, e aquilo está penetrando em nós, está se fixando na nossa mente. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos sentindo bem. Por que nós nos sentimos bem no centro espírita? Justamente por causa disso. Por que só se fala coisas boas, se fala coisas de Jesus, se fala do Evangelho de Jesus? E quando nós estamos escutando isso, está mudando a psicosfera, como muda o nosso lar também quando estudamos o Evangelho. Mudando a psicosfera, isso penetra nas fibras mais íntimas do nosso perispírito, ou espírito até, né? Modifica, porque o perispírito é o reflexo do nosso espírito. Então está se modificando. Então, cada vez que nós estudamos o Evangelho de Jesus, cada vez que nós estudamos suas lições, nós estamos absorvendo esses ensinamentos. O importante é colocar em ação, como o exemplo de Paulo, na sua vida, na sua obra, nos seus ensinamentos, e que no momento que ele conhece Jesus, como nós estamos conhecendo Jesus aqui, ele se modifica, ele se torna uma outra pessoa, morre um homem velho e nasce um homem novo. Então vamos nesse momento procurar fazer esse esforço de deixar essa carcaça de pensamentos e ações velhas para trás e vamos colocar uma coisa nova na nossa vida. Vamos realmente incorporar todos os ensinamentos de Jesus para que isso possa servir de alavanca para o nosso desenvolvimento espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós. Né? Sabe, aquele senhor Celestino Nazareno, então ele disse o seguinte, que mesmo os piores criminosos, como Gengis Khan e outros tantos, eles podem, depois passado pelas provas do mundo espiritual, a que eles foram atraídos, depois de grande sofrimento, se transformarem, reencarnarem e serem grandes médicos, por exemplo. Todas aquelas vidas que ele trucidou, ele pode refazer isso numa profissão digna. Entende? Então, há sim a necessidade da reparação. O arrependimento é necessário. A reparação se faz não de forma assim, por exemplo, aquele que amputou o braço de um, vai ser o braço dele amputado, não é isso? Ele pode refazer a sua existência de uma forma assim altruísta, beneficiando a muitas criaturas. Não é? Vamos ver os nossos políticos. Mas ele teve a cabeça decepada. Somente uma vez, né? Mas ele teve uma fantástica, não é? Dizem até que... Bom, deixa eu falar. Agora, então, são vocês. A participação é de vocês. Então, gostaria que vocês repensassem e façam as suas colocações. Certo? Quais são os seus arrependimentos? Ah, não, ninguém precisa falar isso. Não, ninguém precisa falar isso. Mas há sempre aquela dúvida que fica na nossa mente. Né? Então, será que eu estou passando por um problema qualquer? Porque eu devo? Nem sempre. Né? Nem sempre. Os problemas existem para que nós avancemos. Existe uma lei que Deus designou para guiar toda a criatura humana. Né? Já que nós, como criaturas, nós temos uma ligação com Deus. Né? Toda criatura tem ligação com o seu Criador. Então, isso está dentro de nós. Então, basta que a gente medite bastante, que analise claramente, para a gente encontrar sempre um novo caminho. E aí? Quem vai ser o primeiro? Você? O arrependimento é como a vida, a nossa vida, ele é o arrependimento é eterno. Eternamente nós vamos nos arrepender. Quando que cessa o arrependimento? O arrependimento, como diz aqui os Espíritos nos esclarecem, é com a reparação. Porque nós carregamos quando nós nos arrependemos, nós carregamos conosco o sentido da necessidade da reparação. No momento que nós reparamos, nós nos tranquilizamos, nós estamos em paz conosco mesmo. Como diz a Matilde aqui, né,
retornam para quê? Para justamente reparar, através de boas ações, tudo aquilo que foi feito de errado. Pode ser, às vezes, numa encarnação, assim, há tanto comprometimento, que isso não pode, a reparação não é somente em uma encarnação, pode ser em várias encarnações. Mas no momento em que nós estamos quites com a nossa própria consciência, então o arrependimento deixa de existir. O arrependimento é uma situação momentânea, até que aconteça a contrapartida, né? Até que aconteça a reparação. Não através daquele mesmo ato, como o Matilde falou, aquele mesmo ato que nós provocamos, mas através do bem, da ação do bem, através de uma ação que favoreça o nosso próximo de forma tão grandiosa que venha a compensar aquele mal que nós causamos. Só para... Fica à vontade. Não é polemizar, mas... Não, mas fica à vontade. Mas por cada vida que nós tivemos, por vários erros que nós tivemos em cada vida, existe a acumulação, assim, do arrependimento, da falta, e a gente vai acumulando esse Nós não tornamos devedores, né? Nós não tornamos devedores. À medida que nós erramos, o que ocorre é o seguinte: nós já falamos que o espírito não regride, nós não estamos regredindo na escala evolutiva. Nós já adquirimos conhecimento, adquirimos uma determinada situação. Mas nós podemos nos endividar moralmente pelas nossas ações. Podem ser muitas dívidas que nós adquirimos através das nossas ações. Mas não há, aqui, como diz aqui o próprio, não há ação que não possa ser reparada. Não existe. Né? Ao momento nós vamos reparar todas elas. E mesmo a nossa encarnação, por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos no mundo de provas e expiações, por quê? Porque nós temos muito que reparar aquilo que nós fizemos. Além de aprender e exercitar coisas boas e novas, nós temos que reparar aquilo que ficou lá atrás. Nós estamos reparando constantemente. Quando nós encarnamos, por exemplo, no caso da encarnação de Sigismundo, ele está reparando o mal que ele causou. Quando nós estamos no núcleo familiar, possivelmente nós estamos também ali reparando, nos harmonizando com pessoas que nós estamos em desarmonia por atos errados da nossa parte. Então nós estamos constantemente reparando a nossa profissão, a nossa posição social, a nossa ação na própria doutrina, nossa própria ação na própria doutrina, nós estamos reparando aquilo que nós não fizemos no passado. Né? Diz que o trabalhador espírita, né, ele é o mais devedor, ele que tem que trabalhar mais agora para reparar aquilo que ficou lá atrás. Né? Então, quando disseram que eu era um espírito muito antigo, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que eu fiz? Não interessa que desta vida em diante a gente toma um rumo diferente. Com o conhecimento adquirido, porque nós somos, né, espíritos antigos, com o conhecimento adquirido no passado, nós vamos colocar isso na ação do bem agora. Vamos colocar isso, se nós usamos isso mal no passado, agora é hora de colocar isso no lado bom, em ação do bem. Quem sabe outras encarnações também, né? E depois tem outra, né, José Roberto? Pela nossa vida presente, a gente mais ou menos tem uma ideia, a gente não lembra, mas tem uma ideia, fala assim, não, eu devo alguma coisa, nesse sentido. Né? Então a gente sabe das nossas dificuldades, nós sabemos as dificuldades que nós temos de trilhar um caminho sempre reto. Exatamente. De vez em quando a gente entra num atalho, mas retorna. Né? No caminho. Então a doutrina espírita ela faz isso, ela nos chama a atenção, ela nos dá uma luz e mostra que nós sempre teremos uma oportunidade de reparação. Sempre. Por isso que a reencarnação é uma bênção, né? Eu tenho um amigo que ele está morando na Flórida, em Tampa, nos Estados Unidos. Eu já não tinha contato com ele há 30 anos, ele é espírita. Ele fundou um centro espírita lá com outro Aliás, amigo. todo brasileiro vai para fora e funda um centro. Então, não só latinos, como americanos já estão frequentando o centro. E o Divaldo esteve lá. Então, ele me contou uma coisa que isso ficou muito gravado em mim. Porque ele falou para o Divaldo, poxa, Divaldo, eu vim há 30 anos do Brasil aqui, e vim para cá, me fixei aqui, fundamos esse centro. Acho que nós temos essa missão. Aí o Divaldo falou, Vera, é o seguinte, aqui ninguém é missionário.
nós somos tarefeiros de qualidade duvidosa. Então, realmente, nós somos tarefeiros. Hein? E o Divaldo teve 10 encarnações para se preparar para seguir o caminho que hoje ele segue. Então, imagina nós aqui, né? Nós somos tarefeiros e temos que trabalhar. Os mais humildes, né? Temos que trabalhar muito. Tá bom, então. Isso. Tudo bem, então. Tudo bem. Então é chegado o momento de nós trabalharmos um pouquinho mais, abrindo o nosso entendimento, aquecendo os nossos corações, para vibrarmos. Isso quer dizer exteriorizarmos um sentimento fraterno, em direção àqueles menos favorecidos, aqueles que nós sabemos que estão em dificuldade, sejam nossos parentes, seja dentro do nosso lar, seja um amigo, alguém. Então nós vamos mentalizando a figura esplêndida de Jesus, que é o médico de todas as almas, é o nosso irmão maior, confiando no seu poder e no seu amor, envolvermos essas criaturinhas que nós sabemos que estão passando por momentos terríveis, mesmo aqueles que estão subjugados, não é o seu estado normal, mesmo por eles, vibremos com toda a intensidade, com todo o amor de que formos capazes, para que recebam uma luz. É o momento, e todas as vezes que nós ligamos o nosso pensamento a alguém, seja para o bem ou para o mal, nós estaremos ali com ele. E certamente a nossa vibração amorosa vai favorecê-lo a uma reflexão, a uma mudança qualquer, pelo menos no momento. E se continuarmos vibrando sempre assim, sempre desejando bem aqueles que nós sabemos que estão passando por problemas, às vezes terríveis, de doença, desemprego, seja lá o que for, com certeza vai receber. Abre-se então um espaço no alto, e os nossos pedidos, as nossas vibrações sentidas, logicamente obterão respostas. É dessa forma, então, que nós devemos pensar sempre. E agora, voltemos aos nossos lares. Pode ser uma mansão, pode ser um palácio, pode ser um casebre, pode ser o que for. Envolvamos todas as paredes, os cômodos da nossa casa, em vibrações amorosas. Como se um véu, uma neblina fluídica descesse sobre todos os cômodos do nosso lar, espargindo harmonia, bem-estar, amor, alegria, retirando todos os miasmas, todas as formas de pensamento negativos, estabilizando uma atmosfera de paz, que é o que nós desejamos tanto. Mas nós temos que dar continuidade a esse pensamento. Não é quando sairmos daqui, após o passe, que é um refazimento que nós vamos receber, esquecermos tudo isso e entrarmos em litígio novamente com os entes que estão lá. Abrindo as nossas portas com pensamento positivo.
se alguma tentativa de discórdia, de desarmonia chegar até nós, vamos ser firmes, corajosos. Não vamos deixar que isso nos abata. Vamos continuar pensando firmemente em Jesus e, com certeza, pouco a pouco será sanado esse ambiente. Cercando-o com cordões fluídicos, luminosos. Por isso que o Evangelho no lar é tão importante. O estudo do Evangelho no lar abastece todo um quarteirão. É como se acendesse um farol iluminando esse quarteirão. A gente consegue coisas incríveis na confiança, na serenidade. E é assim, então, que nós desejamos a todos vocês um dia glorioso, cheio de paz, cheio de amor. Graças a Deus.